Olá galera, eu sou o Zeon, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Eu Sou Discípulo e é uma grande alegria poder compartilhar com vocês uma palavrinha para o seu coração, para edificar e abençoar a sua vida, e com certeza você vai sendo abençoado e transformado, porque o nosso intuito é esse, né? Não somente te informar, não somente trazer um texto, não somente trazer algo que venha trazer uma informação, mas algo que venha abençoar e edificar a sua vida e que venha gerar transformação, porque a gente entende que o poder do Evangelho é para transformar, amém? E eu quero compartilhar com você nesse dia um texto que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que é bem conhecido, mas você pode acompanhar comigo, que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre entretido e inoperante, O que acontece? Nós, como igreja, somos chamados a adorar, a louvar, a cultuar a Deus e sermos testemunhas. Então a gente tem que avaliar hoje o que é o paradigma de culto a Deus, porque nós vemos uma sociedade que tem como costume cultuar a Deus, ir no culto, principalmente o culto de domingo, que faz parte da cultura do cristão brasileiro. Mas o que acontece? O que leva você a frequentar o culto? O que leva você a ir a um culto de domingo? As pessoas vão no culto de domingo, elas chegam lá, existe uma liturgia, ou seja, um programa de culto, no que elas devem fazer durante aquele culto. Geralmente elas chegam lá, tem uma abertura, tem um período de louvor, de cântico, e por mais moderna que seja a igreja ou a sua comunidade, ela segue esse programa, ela segue essa liturgia. Depois desse tempo de louvor, seja ele com música contemporânea, agitada, música mais lenta, como o pessoal fala de adoração, com ministério de dança ou não, depois você tem um período onde tem uma palavra, e depois dessa palavra um encerramento, e você sai de lá, e esse foi o culto de domingo. Mas a questão é, como você se apresenta neste culto? Como que você está lá no domingo, após domingo? Ou durante a semana, se a sua igreja ou a sua denominação faz algum outro tipo de atividade? A grande questão é o entendimento com a qual eu ofereço meu culto a Deus. Porque o apóstolo Paulo fala ali em Romanos capítulo 12, ofereçam ao vosso corpo, ou seja, ofereça a sua vida como sacrifício. Ou seja, quando ele está querendo dizer sobre culto, e ali ele está falando sobre justamente uma ilustração do sacrifício que era oferecido, como uma forma de adoração, dizendo que o cristão, agora diferentemente, ele não oferece o sacrifício de animal, mas ele oferece uma vida, oferece uma expressão através do seu corpo, como um culto a Deus. Ou seja, você não vai a um programa, um domingo, a um horário de culto para receber algo de Deus, mas você vai lá para oferecer algo a Deus. E aí fica a grande pergunta: com que entendimento e com que mentalidade você tem se achegado até o culto? Você vai lá para oferecer algo a Deus? Você vai lá para cultuar a Deus? Ou você vai lá simplesmente para receber algo de Deus? Você vai lá para cultuar e oferecer, adorar a Deus? Ou você vai lá simplesmente para ficar entretido e inoperante? Por que eu digo entretido e inoperante? Porque infelizmente muitos cultos e até mesmo infelizmente muitas igrejas, o que se vê? Pessoas que estão lá para serem entretidas. Eu vou lá para estar no culto, mas será que esse louvor é bom? Será que essa igreja é boa? Será que esse pastor é bom? Será que o que eu vou ouvir lá, será que o ambiente que eu vou experimentar vai me agradar? E aí a pessoa vai, em vez de oferecer algo a Deus e fazer parte da comunhão do corpo, ela vai lá para ser entretida. E quando ela enjoa daquela igreja, daquele programa, muitas vezes ela está saindo de lá e indo para outra igreja. Porque aquela igreja já não me agrada mais, porque a palavra desse pastor não me agrada mais, ou porque o estilo dessa igreja não me agrada mais. E aí ele vai procurando de igreja em igreja uma igreja que satisfaça ela. E na verdade a proposta nunca foi essa, ser igreja não é isso. Você procurar uma igreja que satisfaça você, mas procurar o quê? Uma igreja onde você esteja ligado, onde você se sinta parte, mas entenda que o seu papel é oferecer um culto agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aquilo que o apóstolo Paulo fala ali.
E quando nós entendemos isso, ele até mesmo diz assim: não se conforme com o padrão desse mundo. Qual que é o padrão desse mundo? Um padrão de satisfação. O que nos deixa inoperante? O apóstolo Paulo fala isso na carta dele, diz lá que se a gente conserva o entendimento, ou seja, daquilo que nós somos chamados a viver como cristãos, nós nos tornamos produtivos, né? E não somos inoperantes. O que é inoperante? Algo que, apesar de ter as suas qualidades, apesar de manter a sua característica natural, muitas vezes não está fazendo uso. Ou seja, quando você vai à igreja e você não tem entendimento de que você é chamado para oferecer algo a Deus, que é chamado para oferecer a sua vida a Deus, que você tem um chamado, um propósito para ter uma vida com um significado muito maior, você fica ali somente para ser um consumidor, simplesmente para ser entretido, isso aqui vai me satisfazer, isso aí vai me agradar, você está simplesmente se tornando inoperante. Porque você não é chamado simplesmente para ser um discípulo, um cristão e viver uma vida confortável, nascer, viver e morrer. Nascer, crescer, estudar, se formar, constituir uma família, ganhar dinheiro, envelhecer, ficar doente, depois se aposentar e ficar velho e morrer. Você tem um propósito na sua vida muito maior do que você mesmo. E esse é o grande desafio como cristão, não se conformar com este mundo, com o padrão deste mundo. O apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, não ter a forma do mundo, mas deixar que a minha vida seja transformada pela palavra de Deus, pelo molde que Jesus estabeleceu através da vida dele, que ele viveu. E quando você se dispõe a cultuar a Deus, ir à igreja e dizer: eu estou aqui para oferecer a minha vida, a apresentar o meu coração e viver a vida que Deus tem para mim, você está deixando que a sua vida seja renovada. E então você deixa de ser entretido e começa a ser comprometido. Você deixa de ser inoperante e começa a ativar algo dentro de você. E você começa a experimentar o plano e o propósito de Deus para a sua vida, que é aquilo que o apóstolo Paulo fala: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E esse é o nosso desafio para você: compartilhar uma palavra que venha despertar. Esse é o objetivo de ser igreja, levar um ambiente que você se sinta parte, mas ao mesmo tempo entender que existe um papel, que existe um chamado, que existe uma responsabilidade para você, que ao mesmo tempo que você está ali envolvido e se sentindo parte, se sentindo amado, você também pode contribuir oferecendo a sua vida a Deus e ao mesmo tempo as virtudes, os dons, o chamado que existe dentro de você, as qualidades que existem dentro de você vão se multiplicar em você e a partir de você para abençoar a vida de outras pessoas também. Isso é ser igreja e não somente ir à igreja. Isso é ser igreja e não somente frequentar a igreja. E nosso desafio para você é justamente isso: não simplesmente estar entretido e inoperante. Que Deus abençoe a sua vida nessa semana. Fica o nosso abraço e mais uma vez o nosso programa Eu Sou Discípulo. E para terminar, quero deixar também aqui um livro, como a gente indica toda semana, o livro do pastor Abe Uber, que para nós a nível de Brasil é uma referência sobre discipulado, e é Discipulado 1 a 1. Um livro muito bom que fala justamente sobre a visão do discipulado, a importância de ser discipulado e fazer discípulos. A maneira que Jesus estabeleceu a igreja foi através disso. Jesus não criou um programa, Jesus não criou uma mera ferramenta. Ele veio aqui, viveu como filho de Deus e fez discípulos, ensinando eles a viverem como filho de Deus aqui na terra. E o pastor Abe Uber compartilha esses princípios, essas lições, através desse livro que é muito impactante, Discipulado 1 a 1, que com certeza vai abençoar a sua vida. E o programa Eu Sou Discípulo fica por aqui. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que Deus abençoe e até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau!